Se você tem gordura no fígado, eu te recomendo ficar nesse vídeo porque eu vou te ensinar o jeito mais simples para você eliminar essa gordura no fígado. E nesse vídeo, você ficando até o final, você vai sair com um plano estratégico do que você deve comer, o que você não deve comer, qual atividade física e tem uma coisa muito importante. Para a gordura do fígado não tem remédio. Então o que eu vou te apresentar aqui é o tratamento de ouro para que você possa, então, de fato, ter o melhor resultado possível. E no nosso trabalho de hoje, você vai ver que eu montei uma aula para você. Então assim, ó, se você estiver almoçando, se você estiver jantando, se você estiver tomando um café, para tudo, presta bem atenção. Se você estiver fazendo um aeróbico, que é um dos pilares, presta atenção, coloca o celular ali, ó, vai escutando minha voz, eu vou trocando uma ideia com você, é importante. Olha só que interessante. É muito prevalente a gordura no fígado, muitas pessoas têm e ela é assintomática. Então, às vezes, você pode ter aí e nem sabe e é perigosíssimo. O grau 4 da gordura no fígado já é uma cirrose, uma fibrose no teu fígado. E quando você está nesse estágio, a probabilidade de você reverter isso é quase nula, tanto é que na cirrose já é considerado a necessidade de transplante hepático. Cara, esse tema é um dos mais importantes aqui. Mas se você não me conhece, meu nome é Nutridani, eu sou nutricionista e treinador. Há mais de 10 anos que eu trabalho nessa vida fitness. Hoje estou aqui num prazer inenarrável de compartilhar conteúdo com você e eu tenho uma consultoria online que pode te ajudar com tudo que eu vou te falar aqui, passando uma dieta, um treinamento. É um serviço de ponta, acompanhamento semanal. Link está na descrição. Bora, vamos lá então? O fígado gorduroso, um guia definitivo para reverter a crise silenciosa na sua saúde. Achei isso aqui sensacional. Bem, nós precisamos entender a gênese de tudo isso, né? A epidemia silenciosa que afeta mais de 40% da população. Eu acredito que esse dado, de fato, ele está até um pouco desatualizado. Por quê? Você já vai entender as causas do fígado, da gordura no fígado. E você com certeza vai começar a observar que possivelmente tem gente que tem e nem imagina. E olha só que interessante, é uma doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Mas existe também a esteatose hepática alcoólica, que também é uma das causas, que a gente já vai conversar sobre. Mas o mais interessante é que até crianças podem ter gordura no fígado, a depender do IMC dela. O IMC é o índice de massa corporal, que é seu peso divididos pela sua altura ao quadrado, e a prevalência de sobrepeso e obesidade, até mesmo nas crianças, tem sido algo extremamente impactante e relevante. Então, gordura no fígado é complicado, cara. Vamos lá, o sinal visível. Primeiro, o que você tem que fazer aqui? Eu vou tomar um cafezinho, porque eu também sou filho de Deus, né? O sinal é visível. Se a sua barriga pode te enviar uma mensagem. Então, se você olha para sua barriga é retinha, que a circunferência para homens é menor de 90, para mulher para menores de 84, você já tem uma possível que não tenha gordura no fígado. Agora, se você já olha para esse estado aqui, numa gordura ectópica, que você vê aquela prevalência abdominal, já pode ser um risco. Nós podemos olhar isso por outro ângulo também. Porque como ela é uma doença silenciosa, normalmente é descoberta de fato lá no teu ultrassom de abdominal total, né? A pessoa vai lá e demonstra algum tipo de dor para o médico, uma dor aleatória, uma pedra na vesícula, uma dor no rim, ela começa a se demonstrar algum tipo de dor abdominal. Aí o médico vai lá e faz abdominal, né, ultrassom de abdominal total, e ali ele descobre que a pessoa tem gordura no fígado e também ele pode já determinar o grau da pessoa. O grau 1 e 2 é muito simples de reverter com tudo que eu vou te passar aqui. Mas por outro lado, se você é uma pessoa que vai fazer seus exames de sangue, aí você começa a olhar lá que seu triglicerídeo está alto, que
sua glicose em jejum está alta, sua hemoglobina glicada está alta, aí já é um ponto de atenção. O que a gente faz nesse caso? Vamos lá e olhamos para três marcadores do seu fígado, que seria TGO, TGP e GGT, né? Que é gama-glutamil transferase. Se esses três estiverem alto, aí já de fato já pode até apresentar um grau 3 da gordura no fígado, que daí já é uma esteatopatite, né? Então, é uma doença silenciosa. A pessoa vai descobrir por outro ângulo, por outra dor ou por um exame de sangue. E a conduta que eu trouxe aqui para vocês foi porque eu peguei uma paciente de 38 anos que foi fazer um exame de rotina e descobriu essa gordura no fígado. Ela falou, mas eu sempre me cuidei. Nem sempre. Sabe aquela pessoa que vai lá e é magrinha e fala assim, ah, não dá nada, e come tudo errado? Cara, nem sempre se cuidou. Agora pode estar se cuidando. E foi um susto para ela, foi um momento delicado, tivemos que tratar, primeiro acalmá-la, falar que ó, não existe remédio, o melhor remédio está numa conduta que eu vou te falar agora, inclusive, né? Bem, primeiro você tem que entender para onde e como vem essa gordura para o teu fígado. Nós temos um armazenamento aqui, ó, de gordura numa célula saudável, que é normal. Todo mundo vai ter um pouquinho de gordura, ainda mais que vivemos num ambiente obesogênico, só que temos aquela capacidade máxima que a pessoa excede, famosa inflamada, famoso sobrepeso, famosa obesidade. E também tem pessoas que podem ter predisposição genética, né? E quando isso acontece, quando você aumenta demais, eu usei aqui um balde como exemplo, né? Aumenta demais o número de células adiposa, você automaticamente transborda isso, a gordura pode ir se acumular lá em volta do seu fígado. Minha imagem está bem em cima ali, né? Mas fica bem em volta do seu fígado. Algumas podem ultrapassar para ir para gordura visceral e todas são perigosas. Todas envolvem patologias como diabetes do tipo 2, alguns tipos de cânceres, a própria pressão alta, síndromes intestinais, síndromes metabólicas no geral. Então tem que cuidar de fato. E aí é o que eu chamo, né? Essa gordura que vaza é chamada de gordura ectópica. E é armazenada aonde não devia, até mesmo nos músculos, no pâncreas, no coração e também no fígado, como eu te falei. E de onde realmente vem essa gordura? E a resposta vai te surpreender, né? E olha só que interessante, eu coloquei aqui, ó, 15% da gordura da dieta poderia vir da dieta. E você acha que vem de fato de lá. Tanto que é por isso que teve uma época que achava que o ovo era vilão, que não podia comer ovo, porque a gema do ovo tinha gordura. Mas se você for olhar aqui, ó, apenas 15% da gordura da dieta contribui. Mas, olha só que interessante, não necessariamente a gordura da dieta, a gordura saturada, a gordura de carne vermelha gorda, própria gordura de um leite, por exemplo, né, que seria uma gordura saturada, a própria fritura, tudo isso daí que é perigoso de fato, mas o impacto disso ele é amplificado massivamente quando você consome muito açúcar junto. Lembra que eu te falei do triglicerídeos, da glicose, quando começa a elevar? Isso complica demais. E olha só, o fígado começa a produzir a sua própria gordura, por causa disso, por causa do triglicerídeo alto, por causa de consumir muito açúcar e tudo mais. O fígado começa a produzir a sua própria gordura a partir da glicose num processo descontrolado chamado gliconeogênese também, né? E olha só que interessante, 59% da gordura, não sei se está aparecendo ali, putz, agora eu não vou conseguir tirar, peraí, deixa eu ver se eu consigo movimentar a minha câmera aqui. Ah, consigo, papito.
Não consigo. Não, deixa eu tirar bem rapidinho aqui, ó. Pronto. 59% da gordura de outras partes do corpo, ou seja, quase 60% da gordura no seu fígado origina-se da gordura ectópica. Sabe aquela banhazinha que está ali, aquela pelezinha caindo? Ou seja, aquela gordura que vazou de outras áreas, como a gordura abdominal, e viajou pela sua corrente sanguínea até chegar no seu fígado. Deixa eu voltar agora com a minha imagem aqui, não consegui mudar ali minha câmera, mas você viu que importante isso, cara? A dieta vai te salvar. Não há dúvidas que a dieta ela vai te salvar. Vamos lá. E aqui, ó, quando nós estávamos falando do consumo exacerbado de açúcar, o problema, a resistência à insulina. Tem muitos vídeos aqui no canal já falando sobre insulina. Não me pergunte qual deles, porque você vai achar, né? Eu agora que estou montando uma aula aqui para trazer mais ilustração para você, mas normalmente eu sento, pego a câmera, começo a trocar uma ideia, conversar de amigo para amigo, tanto que não estou de jaleco, não estou de forma formal, eu estou aqui para falar, cara, cuidado, tem um buraco aí na frente, eu estou querendo te avisar, vamos desviar dele, porque se você continuar assim vai ser um problema. Então, temos a resistência à insulina, né, que é paradoxal. Você começa a comer mais, vai gerar mais resistência à insulina, e aí vai lá, mais insulina precisa ser circulante, automaticamente você começa a danificar as células da insulina, que começa a agredir o seu pâncreas, e você faz uma cascata por uma má alimentação. E olha só que interessante, por 10 a 15 anos, os seus níveis de açúcar no sangue podem parecer normais, enquanto a insulina elevada causa danos silenciosos, culminando em pré-diabetes e a própria diabetes. Cara, mexer com isso daqui não é legal, cara. Tanto que eu, Dani, particularmente, não sou um cara a favor de dieta cetogênica, não sou um cara a favor da dieta necessariamente low carb restrita, mas é muito importante, deixa eu desligar meu áudio aqui, mas nesses casos, a depender do grau da gordura no fígado que você tá, é inevitável que esse tipo de dieta te ajuda, porque, como a gente estava conversando ali, o próprio açúcar demais que você come automaticamente aumenta a sua gordura corporal. A gordura corporal pode extravasar e acumular lá na gordura do seu fígado, lá nos arredores do seu fígado. Então, só de você fazer uma dieta restrita em carboidratos pode te ajudar a te salvar, pode ser o seu último suspiro. E se você chegou até aqui do vídeo, por favor, comenta aqui nos comentários, último suspiro, que eu vou entender que você está entendendo minha linha de raciocínio e a gente vai longe juntos. Voltando para a nossa aula aqui, porque temos muito conteúdo ainda, ó, o terceiro sinal. Então, o primeiro sinal lá, você já foi entendendo, o segundo sinal já foi entendendo, e agora o seu corpo padece de resistência à insulina. O que acontece quando você está nesse estado? Desejos constantes por açúcar ou carboidrato como um todo, não consegue passar longos períodos sem comer, afinal você sempre vai estar com fome porque você está inflamada e a sua percepção de fome fica alterada, fadiga constante, especialmente depois do almoço, eu chamo de aquele bode pós-bandeco que você come, fica letárgico, grande parte das pessoas são assim. E possivelmente a gente chama de uma insulina spike, né? Que subiu a insulina, subiu a glicose e de repente tem um rebote disso, e quando tem esse rebote, por vezes, pode já ser por uma alteração na resistência à insulina, né? Necessidade de urinar frequentemente durante a noite. Esse é um correlato que eu vejo dos pacientes, e também quando você já está no estado extremamente avançado, você já pode com certeza ter problemas na visão que parecem piorar. Tanto é que uma das causas mais avançadas, um dos problemas mais avançados da diabetes do tipo 2 é ter a questão da cegueira, né?
E olha só que interessante, se você consegue jejuar por um longo período de tempo facilmente, a sua capacidade para fazer é um dos melhores indicadores para melhora da sensibilidade à insulina. Quer dizer que você tenha que fazer jejum? Não, talvez uma dieta mais equilibrada, que é o que eu vou te passar daqui a pouco, já resolva o seu problema com mais eficácia. Espera aí que eu me perdi aqui. Vamos voltar onde eu estava. Aqui, ó. Boa. O seu fígado tem um poder único. E aqui entra uma boa notícia. O que é essa boa notícia? É que seu fígado tem a capacidade de se regenerar, desde que você não tenha criado fibroses nele. Quando fibrosado, quando ele está em fibrose, já significa que ele já está em cirrose, e aí, de fato, a melhor alternativa é ter um acompanhamento médico, porque possivelmente você vai precisar fazer um transplante ali. Mas olha só, aqui é interessante, deixa eu chegar mais pertinho e falar no teu ouvidinho agora, para você entender. O que a gente faz na internet, seja criador de conteúdo profissional ou um influencer e tal, nós aqui estamos compartilhando conteúdo para que você possa se dispor a ter os seus primeiros movimentos. A gente, no meu caso, vou falar por mim agora, eu anuncio uma causa. Galera, tem um problema aqui. Se você quer escutar, escuta. Se você não quer escutar, depois você não pode dizer que não tentaram te avisar. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui não elimina uma consulta médica. Isso aqui ele te dá um grau de você entender que, cara, cuidar da minha saúde é importante, portanto vou fazer a consultoria do Dani, que além da estética eu também vou melhorar a minha saúde. Mas se você tem a gordura no fígado, já tem um diagnóstico e está enrolando, você está pedindo para esticar a canela, você está pedindo para colocar o terno de madeira. Entendeu? É importante. Se você tá nesse nível, Dani, o meu fígado se regenera. Você colocou uma imagem de Iá bonitinha aqui, ó. Uma flor seca, uma flor verdinha colorida. Tá bom, vai nessa. Continue fazendo o que você tá fazendo para ver se não vai dar ruim no futuro. Mas, já que a mijada veio, também vem o carinho, né? O bom é que para você entrar para uma cirrose de fato, isso demora 30, 40 anos comendo muito errado num estado de obesidade gigantesco, porque, como você viu aqui, o teu fígado tem a capacidade de se regenerar com muita facilidade. Tanto que, olha só que interessante, hoje, não sei se eu já sou um atleta, posso me considerar um atleta aposentado de fisiculturismo, mas todos os problemas que a gente vê aqui numa pessoa de 40, 50, 60 anos, é adiantado no usuário de hormônio. E dentre o fígado, é uma das coisas que a gente menos se preocupa, porque ele de fato tem a capacidade de se regenerar, mas a gente sempre faz o uso de exames para tentar reverter, ou se tiver com algum problema, a gente alterar hormônios e tudo mais. Eu lembro que eu dei uma palestra na igreja há uns dias atrás, em outubro, 29 de outubro, se eu não me engano, e aí eu peguei e coloquei um bombadão, e o que nós devemos fazer para ficar bombadão? Pô, tomar bomba, obviamente. Aí beleza. E aí tinha um monte de irmã lá na igreja, as irmãzinhas do coque, tinha a galera, tinha a tia, tinha todo mundo lá. E aí eu falei, tá, e agora o que tem nesse cara aqui que pode ter em você? Os exames alterados. Então, para você ser um nutricionista clínico, você não precisa saber nada de esporte. Mas agora, para você ser um ótimo nutricionista esportivo, você tem que saber muito de clínica, porque atleta adianta tudo isso daqui. Mas, de fato, trazendo a boa notícia, é que a gente não se preocupa tanto pela capacidade do fígado se regenerar, mas a gente não descarta a hipótese de ter um problema. E olha só que interessante. Não estou fazendo apologia ao hormônio e agora eu vou dar um tapa na orelha de quem usa paracetamol para tudo. Você pode gerar uma inflamação no seu fígado, aumentando TGO, TGP e GGT, lá nos exames, com paracetamol. Quanta gente que se intoxica, né? Que aumenta a sua hepatotoxicidade através do paracetamol. Tô com uma dorzinha, paracetamol. Tô com não sei o que, um paracetamol, um dipirona, não sei o que.
Isso aí também pode estar te intoxicando. Interessante isso, né, cara? Eu me divirto, eu adoro isso aqui, ó. Você compreende agora a causa. A acumulação de gordura não é um problema principal, mas sim um sintoma de uma disfunção metabólica mais profunda. Agora, vamos focar no plano comprovado para reverter esse processo e ativar a capacidade de cura natural do seu fígado. Existe um ponto de não retorno se desenvolver demasiada fibrose, como eu te falei, por isso agir agora é crucial. Vamos lá? Olha só, pilar 1 para você ter uma mudança. Corte a fonte de combustível do fígado gorduroso. Evite a todo custo refrigerante, o próprio suco que tem muito açúcar, não aquele suco natural. O suco natural, para mim, é aquele que você vai lá, você pega a fruta in natura, coloca no liquidificador, bate ele, toma até mesmo sem coar para extrair a fibra daquela fruta. Isso é um suco natural. Aquele suco de caixinha lá é um suco concentrado. Por vezes é suco de laranja pasteurizado. Beleza, dos males o menor, mas tem uma concentração enorme de frutose ali que a gente não sabe se você está ávido ou não para receber aquela glicose de fato, aquela frutose no caso. Então evita, cara, vai para o mais natural, não tem erro, cara. Quando você entra na minha consultoria online, a minha principal missão é te acompanhar do lado A para o lado B, porque dieta você já sabe. Pelo menos você sabe o que não comer. O Doritos que pode estar na tua mão agora, esse você sabe que você não pode comer. Entendeu? E, obviamente, né? Aqui, ó. Ao contrário dos outros açúcares, a frutose não estimula a leptina. E a frutose não necessariamente, não vamos te confundir as ideias aqui, ó. Interessante isso aqui. Frutose que eu tô falando aqui é a frutose oriunda lá do teu refrigerante, não necessariamente a frutose da maçã, tá bom? Ela não estimula a leptina, um hormônio da saciedade. Isso leva a um consumo excessivo e, com o tempo, a resistência à leptina, ou seja, fome persistente. Se você sempre sente muita fome, prazer, você pode ter aí uma resistência à leptina. No pilar 2, reequilibre o seu prato com proteína e gorduras inteligentes. Lembre-se, o carboidrato pode ser, que eu estava falando anteriormente, o carboidrato ele pode não. Se ele for em demasia e açúcares refinados, ele vai causar esse problema em você. Então, nesse caso, aumenta a proteína. Ó, coloquei aqui, consuma de 25 a 35 gramas de proteína por refeição. Só que 35 gramas de proteína não é você pesar 35 gramas de frango, não. 35 gramas do nutriente proteína. Vamos dar um exemplo. 100 gramas de peito de frango dá 32 gramas de proteína. Você entendeu agora a lógica? Uma dose de whey protein vai ter em média de 21 a 24 gramas de proteína. Entendeu? O benefício, né, num pequeno almoço rico em proteínas, reduz significativamente os desejos por alimentos processados e açucarados ao longo do seu dia, porque você fica mais saciada. E olha só, vamos evitar as gorduras saturadas. Isso aqui é interessante, eu até deixei aqui, ó, menos de 5% das calorias. A base guideline traz até menos de 10%, mas é difícil você saber o que é uma gordura saturada ou não. Então, o bacon, até achei interessante. Esses dias atrás, a menina lá do Rio de Janeiro, minha paciente queridaça, tá em desenvolvimento, tá conseguindo evoluir. Aí toda quinta-feira eu peço pro pessoal me mandar um feedback. Aí ela falou, um feedback se tá tudo bem, se precisa de algum ajuste na dieta, né? Aí ela mandou assim pra mim, Nutri, queria ver se eu posso comer bacon. Eu falei, não. Né? Então, o próprio bacon, fritura, sorvete, e aí você prioriza o próprio abacate, azeite de oliva extra virgem, o próprio atum, uma sardinha, tudo isso vai te ajudar demais. A verdade sobre os carboidratos, qualidade, né? É melhor você trabalhar com a qualidade do que a quantidade. Então, sempre vai se basear em alimentos integrais. Por exemplo, o arroz.
integral. Ah, Dani, mas dá muito tempo, meu Deus, é muito tempo para poder fazer esse arroz e tal. Calma, chuchu. Já vai, calma. Faz o arrozinho branco, mas compense mais legumes e salada no teu prato. Trabalha o consumo do seu prato numa ordem, primeiro a proteína, aí os vegetais, aí o carboidrato. Isso vai diminuir o impacto glicêmico da sua dieta e vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável e uma vida e tenha mais saciedade ao longo do seu dia. Deixa eu mudar aqui, ó. Agora você precisa se movimentar. Vou ser bem sincero com você. Para mim, o melhor caminho para você perder peso, para você eliminar gordura no fígado, é a musculação. Quer dizer que é o único caminho? Não, não é o único caminho. Mas para mim é o melhor caminho porque é algo que eu gosto e eu nunca vou te indicar alguma coisa que eu não goste. Mas de fato, você fazer uma atividade aeróbica vai te ajudar muito. O treino de musculação, como eu deixei aqui para você. Chega de álcool. Se você chegar lá, você está no médico, só tem dois caminhos aqui, de verdade. O médico vai olhar para você e falar: você está com gordura no fígado. Ou é porque você está bebendo demais, ou porque você está com uma obesidade, sobrepeso, ou sobrepeso. Está comendo errado. Só tem esses dois caminhos. Porque se você tiver com um percentual de gordura eutrófico, tudo certinho, só se você tiver uma genética muito zoada que vai te levar a fazer isso. Te levar a ficar com gordura no fígado, tipo aquela pessoa, um exemplo, né? Que tem o colesterol alterado mesmo se cuidando muito. Então ali já é uma predisposição genética, né? Vinagre de maçã também é interessante, não consigo tirar meu rostinho dali, mas vinagre de maçã é muito interessante, ajuda na sensibilidade à insulina. Se você está no nível muito alto, eu particularmente não gosto, mesmo diluindo em água e tal, eu particularmente não gosto do gosto. Mas, às vezes é melhor do que você ficar tomando remédio para derrubar a sua glicose em jejum aí, né? E aí eu deixei aqui, ó. Quem faz detox no teu fígado é o seu fígado, né? Quem faz detox no teu organismo, o verdadeiro detox, o verdadeiro anti-inflamatório, né? Ah, Dani, vou tomar esse chá, esse suco detox, esse chá detox. Cara, quem faz o detox do teu organismo é única e exclusivamente o seu fígado, mas você pode ajudar ele, por exemplo, tomando vitamina E. A dose que a gente recomenda, né, que é o nosso RDA e tal, é de 400 UI por dia. Mas se você estiver num nível mais grave de gordura no fígado, aí você pode tomar um pouquinho mais, mas lembre-se, tudo que a gente conversa aqui não elimina um tratamento médico, uma conversa com o médico, ou até mesmo uma conversa direta com o nutricionista. Não vai me pegar esse vídeo e me sair se automedicando, se automanipulando vitaminas aí. Ômega 3 é muito importante, inclusive no fisiculturismo a gente usa muito, e eu falo que o ômega 3 ele é basicamente ele é um coringa, né? Você vai usar ele para tudo, qualquer coisa, toma ômega 3 que o ômega 3 vai te ajudar. A própria colina, né? Então, alimentos fonte de ovos, no caso, carnes magras, marisco, iogurte natural, não com açúcar, né? Semente de girassol, vegetais crucíferos como brócolis, próprio couve-flor, tudo isso daí são fontes de colina e pode te ajudar, com toda certeza, né? E olha só que interessante, agora você já sabe, agora a gente vai fazer um resumão aqui, ó. Foco para as próximas semanas. Elimine todas as bebidas açucaradas, para de beber suas calorias. Ou de verdade, deixa eu te dar um conselho de brother aqui, ó. Não é um conselho do Nutri, é um conselho do seu amigo Dani. Não beba suas calorias, você não merece isso. Ai, Dani, mas eu tô estressada, vou comer. Parabéns, agora você vai ficar gorda e estressada. Essa daqui pegou, né? Desculpa, mas é verdade. Inclua a proteína no seu dia, troque a gordura saturada por gorduras como de abacate, nozes, azeite, inicie um plano de corrida, de caminhada, inicie um movimento, venha para minha consultoria online, vou te passar um treino de musculação, te passar sua dieta adaptada, vou te acompanhar semanalmente durante os próximos 3 meses, link está na descrição. E olha só, agora sai o Dani Amigo, entra o Dani Coach, você decide tirar a gordura do seu fígado ainda hoje. E se você está num quadro desesperado, Dani, estou completamente desesperado, seu fígado é o único órgão que pode se regenerar 100%. Honre esse poder e ajude ele. Se esse vídeo fez sentido para você, te recomendo que você
clique nesse daqui, porque esse daqui possivelmente vai te ajudar também. Clica lá e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!